Yuki Duransang revela que viveu relacionamento abusivo com o ator de uma grande agência. Caso já está na justiça. O ator Yuki Duransang tem 33 anos, eles colocaram aqui, que já atuou em My Oxygen e mais recentemente em My Secret of Seer. Gente, esse BL aqui eu não assisti. My Oxygen eu já vi, mas eu não me lembro quem que ele interpretou lá. Realmente não sei. Tornou público o relato de um relacionamento abusivo que manteve com um ator de uma conhecida agência da Tailândia. Em uma série de publicações nas redes sociais, ele afirmou ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas, manipulação e repetidas traições durante o relacionamento, além de dizer que o caso já foi registrado na polícia e segue em transmitação na justiça. Segundo Yuki, seu objetivo ao tornar a história pública é cobrar um posicionamento da agência sobre como lida com denúncias de violência envolvendo seus artistas. Embora Yuki não revele o nome do ex por questões legais, internautas apontam que as informações divulgadas seriam compatíveis com o ator Ford Alan, que tem 23 anos, da GMM TV. Até o momento, porém, não houve confirmação oficial nem manifestação pública do ator sobre as acusações que permaneceram como alegações apresentadas pela suposta vítima. Gente, eu vou fazer a linha temporal para vocês aqui, mas eu quero deixar claro que o Ford já se manifestou sim, tá bom? E o Ford, para quem não tá reconhecendo, né, ele fazia par com o Mark lá em My School President, eu não me lembro o nome do personagem agora, mas enfim, canta a OST de U, nem o grupo, o trio, é o Luiz, ele e o Ashi. Aqui, né, as mensagens, né, não faça mais nada por mim, eu sinto muito, quero fazer tudo por você, eu já disse, eu quero passar minha vida com você. Aí ele mostrando que não, eu quero ficar com você, eu quero te fazer muito feliz. Aí ele até postou uma foto aqui, aí ele, né, as mensagens aqui, ó, me desculpe por eu talvez não ser bom o suficiente pra você. E aí eles colocou mensagem, tem ligações, tem áudio, né? Ó, eu vou me esforçar mais, sinto muito por ter ficado com raiva, eu errei muito, você pode me perdoar. Eu sinto muito por eu nunca ter conseguido fazer você se sentir em paz, não sei se alguma vez consegui te fazer feliz, mas só de estar com você eu já era muito feliz. Me desculpe por ter sido tão ruim, eu nunca fui uma pessoa boa pra você. Aí tem os áudios aqui, né? Que eu não vou colocar, tá? E aqui o pessoal, por essa foto aqui, o pessoal adivinhou que era o Ford, né? Aí começaram a cobrar, né, subir hashtag e tal, né, o caso ganhou, né, a mídia internacional e a tailandesa, e aí o Ford, ele, né, assumiu que era ele, né, gente, ele se manifestou aqui, e, gente, isso aqui, o Ford, ele acabou saindo do armário, né, porque, assim, muita gente já desconfiava, né, de que ele gostava de homem também, né? Não sei se ele é bissexual, tá, gente? Não faço ideia, mas enfim, tá confirmado aqui, né, que ele gosta de homem também, e aí ele saiu do armário, né? Em um longo comunicado, Ford afirmou que optou por permanecer em silêncio até agora por respeito ao processo judicial, ou seja, o processo está acontecendo mesmo, mas decidiu falar porque a repercussão do caso estaria afetando sua família e pessoas próximas. Ele reconheceu que, durante discussões, teve um comportamento inadequado, admitindo que falou de forma agressiva em um áudio divulgado por Yuki e pediu desculpas por suas palavras, afirmando que não pretende usar o consumo de álcool como justificativa. No entanto, o ator negou ter cometido agressões físicas. Segundo sua versão, os confrontos ocorreram durante disputas pelo seu celular e afirma que os ferimentos exibidos nas redes sociais não foram causados por ele. Ford também alegou que sofreu ameaças, tentativas de controle e ataques contra sua família, dizendo que seu pai chegou a ser hospitalizado devido ao estresse provocado pela situação. Ao final da declaração, Ford afirmou que confia na justiça para esclarecer os fatos, disse que aceitará qualquer decisão judicial e informou que não voltará a comentar o caso para evitar que a situação se agrave. Até o momento, o processo segue em tramitação e as alegações apresentadas por ambas as partes ainda não foram analisadas em decisão definitiva pela justiça. Vamos ler aqui, gente, o pronunciamento do Ford, depois a gente fala do pronunciamento do Yuki, né, porque ele fez outro, e aí a gente comenta geralzão aí sobre, tá? Tem algumas coisinhas pra falar, vamos lá. Olá a todos, sobre as recentes discussões nas redes sociais, escolhi não me manifestar publicamente até agora porque o caso ainda está em andamento na justiça e nenhuma decisão foi tomada. Acreditei que não seria apropriado comentar enquanto o processo legal ainda estivesse em curso. No entanto, a situação começou a afetar minha família e as pessoas ao meu redor, e eu não posso mais permanecer em silêncio. Gostaria de compartilhar o que aconteceu sob a minha perspectiva. Tudo começou em fevereiro de 2025. Nós nos conhecemos por volta da metade do mês. Começamos a conversar, iniciamos um relacionamento e passamos bastante tempo juntos, incluindo refeições e viagens com nossos amigos próximos. Em abril de 2025, começamos a ter conflitos porque ele me acusava de estar vendo outra pessoa. Na realidade, aquela pessoa era apenas um amigo, mas ele não acreditou em mim.
Nosso relacionamento começou a se deteriorar, embora continuássemos conversando. O áudio que ele publicou na internet provavelmente foi gravado durante esse período. O incidente aconteceu quando ele queria sair em Ceylon, mas eu não queria que ele fosse. Nós discutimos e decidi ir até o local onde ele estava. Quando cheguei e não consegui encontrá-lo, fiquei frustrado. Eu também havia bebido, então quando liguei perguntando onde ele estava, meu tom acabou saindo da mesma forma que aparece na gravação. Reconheço plenamente que meu tom de voz e minhas palavras foram inadequadas. Sinto sinceramente pela maneira como falei e peço desculpas por esse comportamento. Não pretendo usar minha raiva ou o fato de ter bebido como desculpa. Depois disso, chamamos um carro da Grab e seguimos para a área em frente ao 7-Eleven em Punawit. Assim que o motorista foi embora, começamos a discutir novamente. Ele tentou olhar meu celular, mas eu me recusei e acabamos entrando em briga por causa dele. Durante essa disputa, ele jogou meu celular e alguns dos meus pertences para fora do carro. Quando saí para pegá-los, ele foi embora. Naquele momento, eu não fazia ideia de que ele havia se machucado. Mais tarde, ele me enviou uma foto mostrando uma vermelhidão no peito, que é a mesma imagem que posteriormente publicou nas redes sociais. Na época, eu pedi desculpas a ele, que é o que a gente acabou de ver nas mensagens, né? No entanto, quero deixar claro que o incidente envolveu apenas uma disputa pelo meu celular. Nunca tive a intenção de machucá-lo fisicamente de forma alguma. Meu pedido de desculpas foi pelo caos e pelo conflito que aconteceram. Não foi uma admissão de que eu o agredi, como foi alegado. Também afirmo com convicção de que os ferimentos mostrados nas fotos que ele publicou não foram causados por mim e estou preparado para seguir todo o processo judicial de acordo com a lei. Depois desse incidente, ele disse que deveríamos terminar. Na época, eu ainda me importava com ele e tentei uma reconciliação. Ele concordou em continuar conversando comigo, embora continuássemos discutindo, principalmente porque ele permanecia desconfiado de mim e tentava controlar minha vida, inclusive impedindo que eu passasse tempo com os meus amigos. Permanecemos juntos até setembro de 2025. Combinamos de jantar em Tonlor, mas após a refeição, discutimos novamente porque ele suspeitou de mim depois que um amigo me enviou uma mensagem temporária. Ele pegou meu celular para vasculhá-lo, depois usou meu próprio telefone para gravar um vídeo me insultando e respondeu à mensagem temporária usando a minha conta. Tenho testemunhas desse incidente. Tentei recuperar meu celular e outra disputa aconteceu. Em nenhum momento tive a intenção de machucá-lo ou causar qualquer ferimento. Ele ficou irritado e insistiu para que fôssemos à delegacia de polícia de Tonlor, que ficava próxima. Eu concordei porque queria encerrar o assunto. Na delegacia, os policiais mediaram a situação e ambos concordamos em assinar um registro por escrito declarando que o caso estava resolvido, que nenhuma das partes tomaria medidas legais e que não entraríamos mais em contato um com o outro. No dia seguinte, porém, ele entrou em contato comigo primeiro, disse que queria conversar, pediu desculpas e afirmou que queria devolver meus pertences. Eu apenas queria que tudo terminasse de forma pacífica, então conversei com ele educadamente e concordei em encontrá-lo. Ele pediu desculpas à minha mãe, prometeu que não me machucaria nem faria novas publicações sobre mim e disse que poderíamos continuar amigos. Também possuo uma gravação de áudio dessa conversa. Naquele momento, eu o perdoei. Depois que ele pediu desculpas à minha mãe, voltamos a conversar e tentamos fazer o relacionamento dar certo, embora ainda discutíamos de tempos em tempos. No início de 2026, nossas discussões se tornaram mais frequentes. Ele passou a desconfiar constantemente de mim, me insultava com palavras ofensivas e chegou até a insultar minha mãe. Eu sempre tentava evitar deixá-lo irritado, porque ele já havia me ameaçado anteriormente, dizendo que, se ficasse com raiva, iria expor detalhes do nosso relacionamento e que eu não conseguiria sobreviver na indústria do entretenimento nem continuar trabalhando. Eu tinha medo de que essas ameaças afetassem minha carreira e as pessoas ao meu redor. Aqui dá para entender completamente por quê. A gente sabe como que a indústria Boys Love é uma indústria bastante complicada, né? No fim de março, já não conseguia mais suportar os insultos constantes, as ameaças e os ataques à minha família. Pedi ao meu empresário que conversasse com ele e informasse que eu queria encerrar o relacionamento. Na mesma noite, ele publicou uma intimação policial nas redes sociais. Minha mãe me ligou para perguntar o que havia acontecido e depois entrou em contato diretamente com ele. Minha mãe disse que queria ir até a casa dele. Ele respondeu: faça
faça o que quiser. Minha mãe foi até lá, mas nunca conseguiu entrar. Ela não fazia ideia de que ele tiraria fotos dela às escondidas e depois as publicaria na internet, alegando que alguém havia ido até sua casa para assediá-lo. Depois daquele dia, nunca mais entrei em contato com ele. Em abril, recebi uma intimação da polícia. Mais tarde, soube que ele havia apresentado uma denúncia criminal me acusando de agressão, incluindo o incidente que já havia sido resolvido na delegacia e oficialmente registrado como encerrado. Cheguei ao meu limite. Até agora, escolhi não responder porque acreditava que o assunto já estava nas mãos da justiça e que ambas as partes deveriam aguardar a decisão do tribunal. Pessoas mais experientes já haviam aconselhado a ele não publicar detalhes do caso nas redes sociais. Dessa vez, porém, senti que não tinha outra escolha a não ser falar, porque ele continuou publicando e exagerando os acontecimentos e atacando não apenas meus amigos, mas também as pessoas ao meu redor. Mais recentemente, passou a insultar meus pais. Minha família sofreu profundamente com tudo isso. Meus pais estiveram sob enorme estresse e meu pai chegou a ser hospitalizado por causa dessa situação. Sinceramente, desejo que esse assunto chegue ao fim e que a decisão da justiça determine a verdade. Daqui em diante, espero que tudo permaneça dentro do processo legal. Seja qual for o resultado do caso, estou preparado para aceitar as consequências. Não voltarei a me manifestar porque não quero que essa situação se agrave. Lamento profundamente que meus problemas pessoais tenham causado sofrimento e mal-entendidos à minha família e às pessoas ao meu redor, que tiveram de suportar críticas e falsas suposições. Peço sinceras desculpas, Forte. Calma, gente, que a gente vai falar sobre o Yuki, né? Porque ele respondeu o post do Forte. E aí depois a gente comenta tudo, tá bom? Então tô só fazendo um histórico para vocês aqui. Após o pronunciamento público de Ford Alan, o ator Yuki voltou a se manifestar nas redes sociais e afirmou que continua sustentando todas as acusações feitas anteriormente. Em uma longa declaração, Yuki diz que não consegue entender como alguém pode afirmar que nada aconteceu. Segundo ele, esperou por mais de um mês por uma resposta da agência, mas afirma ter sido ignorado durante todo esse período. Gente, esse pronunciamento do Yuki, eu acho que aqui ele se queimou, tá? O público tava do lado dele, mas eu acho que com esse pronunciamento aqui, as pessoas passaram a ficar do lado do Ford. Eu já vou comentar tudo sobre isso, mas é só para adiantar para vocês aqui, porque isso aqui, essa parte aqui, a gente chega lá. Yuki também criticou o fato de muitos estarem dizendo para esperar a decisão da justiça, argumentando que o caso só chegou aos tribunais porque a polícia investigou a denúncia e o Ministério Público considerou haver elementos suficientes para apresentar a ação. Ele ressaltou que não está discutindo a culpa ou a inocência perante a lei, mas afirmou categoricamente que as agressões ocorreram. O ator declarou ainda que sofreu violência física em mais de uma ocasião, além de episódios de infidelidade e manipulação durante o relacionamento. Segundo ele, as publicações feitas em suas redes sociais não fazem parte do processo judicial, mas servem para contar sua versão dos acontecimentos. Yuki também criticou o silêncio da GMM TV, afirmando que apesar do discurso público de tolerância zero à violência, nunca recebeu sequer uma resposta após tentar entrar em contato. A minha cara já tá entregando, né, gente? Enfim, o ator Ford Alan disse na última nota que não irá mais se pronunciar sobre o caso até uma decisão da justiça. Vamos lá. Sinceramente, eu não consigo entender como alguém pode dizer que nada aconteceu. A todos que têm acompanhado essa situação, eu continuei me manifestando porque tudo que eu compartilhei é verdadeiro do meu ponto de vista. Esperei por mais de um mês que alguma providência fosse tomada e que alguém da agência entrasse em contato comigo, mas em vez disso, senti que foi ignorado enquanto enfrentava tudo isso. Depois de ler o comunicado de hoje, fiquei profundamente decepcionado. Também sinto que algumas das alegações feitas sobre mim são injustas. Vou responder a cada ponto detalhadamente o mais rápido possível. Continuo mantendo tudo o que disse e apresentarei os fatos e as provas que possuo. Eu falei diversas vezes e fui culpado por isso. A outra parte falou uma única vez e tantas pessoas acreditaram nela imediatamente. Será que isso acontece porque ela é uma figura pública? Desculpa, gente. Eu não consigo, gente. Desculpa. Eu prometo que eu vou ler tudo e depois eu vou comentar a minha opinião, tá?
Obrigado a todos que dedicaram um tempo para me ouvir. Por favor, pare de dizer que você está arrependido pelos problemas pessoais que afetaram as pessoas ao seu redor. Sempre que surgir um problema, você fazer outra pessoa intervir para resolver por você. Fez a pessoa número 9 falar por você. Fez a pessoa número 11 falar por você. Fez o seu empresário falar por você. E agora você está me acusando de envolver outras pessoas no nosso relacionamento? Por favor, não coloque essa responsabilidade em mim. Assuma as consequências dos seus próprios atos. Em vez de tentar transferir a culpa para mim, já passou da hora de encarar a verdade. Você também disse que não vai mais responder. Então responda. As pessoas merecem saber a verdade. Desaparecer por vários dias e depois divulgar apenas um comunicado por escrito não é suficiente. Isso cria uma narrativa unilateral que me faz parecer o culpado enquanto você se apresenta como a vítima. É assim que alguém com uma plataforma pública escolhe usar sua influência em vez de enfrentar a verdade? Neste momento, a narrativa parece estar mudando para me culpar e me acusar de exagerar, enquanto a outra parte se recusa a responder e apenas diz: vamos esperar a decisão da justiça. Sempre que não há mais o que dizer, tudo é jogado nas mãos do tribunal. Se deixarmos o processo judicial de lado por um momento, as pessoas estão dizendo... Ai, gente, não dá, cara. Não dá, cara, meu Deus. Gente, eu me coço muito, mano. Não dá, cara. Eu tô tentando ler tudo pra eu comentar tudo depois, mas... Tem tanta hipocrisia nesse texto. Eu tô desacreditado como teve a coragem de postar isso. Quando ele tinha que ter trabalhado melhor nisso, porque... Ele basicamente, gente, tá jogando as pessoas no colo do Ford, cara. Ele tá se contradizendo no próprio pronunciamento. Enquanto o pronunciamento do Ford foi, assim, do começo ao fim, entendeu? Teve o começo, teve o meio, teve o fim. Ele foi fazendo uma linha do tempo ali. E o Yuki, em vez de fazer a mesma coisa, só que do ponto de vista dele, não. Ele optou por outra coisa que cara... Meu filho... Vamos ler tudo, aí a gente vai comentando, mas as pessoas merecem saber a verdade. Desaparecer por vários dias e depois divulgar apenas um comunicado por escrito não é suficiente. Isso cria uma narrativa unilateral que me faz parecer culpado enquanto você se apresenta como vítima. É assim que alguém com uma plataforma pública escolhe usar sua influência, em vez de enfrentar a verdade? Neste momento, a narrativa parece estar mudando para me culpar e me acusar de exagerar, enquanto a outra parte se recusa a responder e apenas diz: vamos esperar a decisão da justiça. Sempre que não há mais o que dizer, tudo é jogado nas mãos do tribunal. Se deixarmos o processo judicial de lado por um momento, as pessoas realmente estão dizendo que o que eu passei é aceitável? Eu sofri violência em mais de uma ocasião. Meu caso foi investigado pela polícia e o promotor concluiu que havia fundamentos suficientes para levá-la à justiça. O quanto uma pessoa precisa sofrer para que considerem que ela tem o direito de buscar justiça? Eu preciso ficar com uma deficiência permanente para que as pessoas acreditem que eu tinha o direito de abrir um processo? Quanto à traição e à manipulação por parte das pessoas ao nosso redor, isso também foi algo que vivi. Eu também tentei entrar em contato com a agência, mas nunca recebi resposta. Até mesmo uma única mensagem reconhecendo minhas preocupações já teria significado alguma coisa. O tempo todo ouvimos declarações públicas dizendo que existe tolerância zero à violência. Mas e o meu caso? Olhando para trás, talvez eu não devesse ter esperado com tanta paciência pelo andamento do processo judicial. Talvez eu devesse ter falado publicamente desde o início, como tantas outras vítimas fizeram. O que compartilhei nas minhas redes sociais não faz parte do processo judicial, então não há motivo para preocupação quanto a isso. É simplesmente a verdade sobre o que aconteceu no relacionamento. Se eu já apresentei tantas provas e ainda assim vocês dizem: não acreditamos, vamos esperar a decisão da justiça, vocês não estão apenas tentando convencer a si mesmos do contrário? Parece que estão transferindo toda a responsabilidade para o tribunal. Se vocês realmente respeitam o processo judicial, então também respeitem o processo que veio antes dele. Eu denunciei o caso à polícia. A polícia o encaminhou ao Ministério Público e o promotor levou o caso à justiça. Nada disso acontece sem que existam fundamentos e evidências suficientes. E suponhamos, hipoteticamente, que eu nunca tivesse entrado com uma ação judicial e apenas tivesse vindo a público contar minha história. Vocês reconheceriam então que a violência realmente aconteceu? Não estou falando de culpa ou inocência perante a lei. Estou dizendo que a agressão aconteceu. É 900 milhões de certeza.
Nossa, pra que isso? Mas enfim, sem qualquer dúvida. Quanto aos meus ferimentos, alguns dizem, são apenas machucados leves, então eu preciso ser espancado a ponto de ficar permanentemente incapacitado para que as pessoas acreditem que isso é grave o suficiente para justificar uma ação judicial. Tem tantos problemas nesse pronunciamento dele, mas tantos problemas. Vamos aos poucos. Acho que a gente pode ir pelos parágrafos. Assim, gente, primeiro, tá claro que o relacionamento dele com o Fortes foi um relacionamento bastante complicado, né? Pelo que eles trouxeram pra gente, né, gente? Dá a entender que era um relacionamento que havia muitos ciúmes, né? Pelo que deu a entender aqui, esses ciúmes ele era tanto por parte do Fortes quanto por parte do Yuki, e isso levava aí a problemas de confiança. Então parece que um não confiava no outro. Era um relacionamento muito conturbado, muito complicado, né? Tinha até momentos ali onde o relacionamento, ele, pelo que eles trouxeram pra gente, era um relacionamento até tóxico, né? É um relacionamento abusivo, e aí o Ford, ele decidiu encerrar esse relacionamento, né? E o Yuki também tinha decidido encerrar, mas eles tiveram algumas recaídas, voltaram, enfim. Até que no final o Ford decidiu encerrar mesmo. Antes do Ford se manifestar, ele estava sendo detonado, destruído, gente. Mas assim, destruído na internet. Mesmo que ainda não tinham confirmado que era ele, né? Mas as evidências apontavam muito para ele e as pessoas já estavam detonando ele. Aí o Ford, ele fez esse pronunciamento, ele postou nos stories do Instagram. Eu vi as pessoas criticando ele, né? Pô, tu postou isso nos stories do Instagram. Só que pensando bem, gente, o jeito que o Ford ele decidiu levar isso, era melhor pôr nos stories do Instagram, porque o store some. Depois de 24 horas o store some. Obviamente que o Ford, ele não é inocente, né, gente? Ele sabe que as pessoas iriam printar e iam postar aí, tá em qualquer lugar aí para as pessoas lerem o que ele falou. Ele não é bobo. Ele optou por postar nos stories do Instagram porque vai sumir. Sumiu depois e é o que ele falou. Ele não vai ficar se pronunciando só, né? Vai deixar a justiça agir aí, né? E aí, anjinhos, isso fez com que a opinião pública, que tava assim, 99,9% das pessoas destruindo ele, começaram a olhar assim, então tem outro lado. O Ford, ele foi e contou o ponto de vista dele, só que ele fez isso de uma forma muito detalhada. Ele montou uma linha temporal, ele montou um raciocínio, e o raciocínio dele é um raciocínio completo. Em momento nenhum o Ford, ele ataca o Yuki no texto dele, ele ataca as pessoas em volta do Yuki, ele ataca os fãs, tipo, ele só montou a linha temporal dele, né, contou tudo o que aconteceu, ele foi gente, ele ficou contando em detalhes, as coisas pelo ponto de vista dele, né, percebeu, né, ele reconheceu ali que o comportamento dele foi inadequado em alguns momentos, né, ele até falou que não vai pôr a culpa no álcool, né, que ele vai assumir os erros que ele cometeu ali e tal, beleza. Aí ele foi lá e montou toda essa linha temporal. A opinião pública começou a ficar do lado dele, né, porque as pessoas começaram a pensar, bom, então agora a gente tem o ponto de vista dele, né, porque antes só tinha o ponto de vista do Yuki, então a gente só tem o ponto de vista dele. Só que o ponto de vista do Ford, gente, ele surpreendeu muita gente, porque como eu falei, o Ford, ele montou uma linha temporal, ele foi muito detalhado, ele contou muita coisa sobre como que era o relacionamento deles pelo ponto de vista dele, né. As pessoas ficaram esperando que o Yuki ia fazer mais ou menos algo parecido, porque o Ford trouxe histórias, né, de momentos do relacionamento deles pelo ponto de vista dele. E aí o pessoal pensou o seguinte, bom, na hora que o Yuki fosse manifestar, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai trazer o ponto de vista dele, e aí a gente vai ver aí, né, o que aconteceu pelo ponto de vista dele. Só que ele não faz isso, gente. No pronunciamento dele, ele ressalta muita coisa aqui que não era para ele ressaltar, e que dá a entender, eu acho, né, que essa não é a intenção dele, inclusive eu não estou afirmando que essa é a intenção dele, mas que dá a entender que ele queria o público do lado dele a todo custo, porque, por exemplo, gente, como que, primeiro, ele tem que ser muito ingênuo, tá? Pra ele pensar que ele faria um negócio desses e que a pessoa não responderia. Eu vou parte por parte nesse texto pra gente poder ir construindo o raciocínio juntos. Inclusive eu quero muito saber a opinião de vocês. Olha como que ele começa. Sinceramente, não consigo entender como alguém pode dizer que nada disso aconteceu. Isso aqui, gente, o Ford, isso aqui não é pro Ford. O Ford falou isso, que nada aconteceu. Ele assumiu que várias coisas aconteceram, ele foi detalhado, ele falou que teve briga por celular, aqui pelo ponto de vista dele, o que aconteceu envolvendo a família dele, né, a mãe dele, então primeiro, Ford, ele não disse que nada aconteceu, ele assumiu o que ele fez, inclusive ele até pediu desculpas, né, no texto dele, termina o texto pedindo desculpas, né.
beleza, seguimos. Aí ele colocou aqui, ó, a todos que têm acompanhado essa situação, eu continuei me manifestando porque tudo o que compartilhei é verdadeiro do meu ponto de vista. Beleza, é o seu ponto de vista. A gente tem o seu ponto de vista, a gente respeita o seu ponto de vista. Ok. Esperei por mais de um mês que alguma providência fosse tomada e que alguém da agência entrasse em contato comigo. Mas em vez disso, senti que foi ignorado enquanto enfrentava tudo isso. Ô, gente... Ele tava esperando o quê? Que o Pitá ia mandar mensagem pra ele? Gente, desculpa, tem que ser muito ingênuo, tem que ser muito inocente. Gente, eu sei que a GMMTV é uma empresa que agencia atores, mas ela continua sendo uma empresa. O problema pessoal da vida do ator ali não é culpa da empresa. A empresa continua sendo uma empresa, cara. O que a GMM tem com isso, cara? O que o Pitá tem com isso, mano? Eu tô falando do Pitá, gente, porque ele é o CEO da GMM, mas isso aqui é muito diferente do que aconteceu com o Justin, né? O que aconteceu com o Justin, gente, é totalmente do encargo da GMMTV. Aí realmente a GMMTV tem que interferir, porque ali é os fãs em cima, entendeu? Mas no caso do Ford, gente, é uma coisa pessoal dele, é uma coisa da vida dele pessoal. A GMM tem mais de 100 atores pra agenciar, gente. Vocês acham? Não, tem que ser muito ingênuo. Tem que ser muito ingênuo, tipo... Mas enfim... Eu não tô afirmando que essa é a intenção dele de jeito nenhum, até porque eu nem posso fazer isso, eu nem conheço o rapaz, gente, então não tô afirmando nada. Coisa que eu acho que ele fez com que a opinião pública ficasse do lado do Ford, como eu falei, ele entregou a opinião pública de bandeja pro Ford com esse pronunciamento, é que ele reforça muito a GMM aqui. Ele fala o tempo todo da GMM, sabe? Ele fala da GMM, fala da GMM, fala da GMM. Ele fala da empresa, gente, uma vez, ok, mas ele reforça a GMM aqui algumas vezes. E eu fico tipo, querido, a GMM vai fazer o quê? Primeiro, vamos lá, a gente tem algumas coisinhas aqui, ó. Você mesmo disse que o processo está na justiça. Se o processo está na justiça, gente, a GMM está ciente do processo. Se a GMM está ciente do processo, do que a empresa entre em contato com você? Oi? Você está processando o artista que a empresa agencia. E o processo está acontecendo, está na justiça. E tu quer que a empresa entre em contato com você? O quê? E outra coisa, eu vi algumas pessoas falando, mas a GMM fica passando pano, que não sei o quê. Até onde eu sei, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Uma empresa não pode demitir um artista por isso. Até pode, mas tem multa, tem contrato, tem um monte de coisa. Gente, eu não sei se eu sou muito frio ou se eu sou muito pragmático nas coisas e não vivo no fantástico mundo de Oz, mas pô, eu fico pensando, gente, não é possível que as pessoas não levem em consideração que existe contrato, que existe multa, que existe um monte de coisa. Não é só o ator tá envolvido em polêmica, eu vou lá e demito. No caso do Justin, mais uma vez, é diferente, gente. O Justin é um ator novo. O Justin, mal, parece que ele tinha assinado direito de contrato com a GMM. O Justin, com certeza, no contrato dele, tem coisas que permitiu com que a GMM demitisse ele, já que ele foi completamente detonado pelo público e tal. Então, é diferente. É diferente, gente. Não é fantástico o mundo de Oz, entendeu? Então eu fico assim, gente, o que ele... E assim, gente... O problema aqui, né, na minha visão, é ele trazer isso para o público, porque não faz sentido, cara. Depois de ler o comunicado de hoje, que foi o comunicado do Ford, fiquei profundamente decepcionado. Também sinto que algumas das alegações feitas sobre mim são injustas. Vou responder a cada ponto detalhadamente o mais rápido possível. Ele não fez isso em nenhum momento nesse texto, né? Porque aí eu achei que ele se queimou todo aqui. Como eu falei, ele fica se contradizendo muito. Eu já vou trazer isso pra vocês, na minha visão, porque que eu acho que ele se contradiz, tá? Vamos lá. Eu falei diversas vezes e fui culpado por isso. A outra parte falou uma única vez e tantas pessoas acreditaram nela imediatamente. Será que isso acontece porque ela é uma figura pública? Primeiro, ele falou diversas vezes e foi culpado por isso. Eu não sei o que ele estava esperando quando ele se manifestou. Porque assim, gente, as pessoas ainda não tinham certeza se era o Ford ou não. As pessoas, né, bancaram o detetive ali com as coisas e conseguiram descobrir que era o Ford, né? E aí ele contou aí o que aconteceu. E aí o Ford se manifestou uma única vez. A manifestação do Ford, gente, equivale a uns 10 posts, porque ele contou tudo de uma única vez. Ele só jogou tudo, que é o que eu acho que o Yuki tinha que ter feito aqui nesse post dele, mas beleza. Aí ele colocou assim, ó: será que isso acontece porque ela é uma figura pública? Aqui, gente, ele basicamente tá falando que só porque o Ford é famoso as pessoas vão ficar do lado dele. Ou eu tô doido da cabeça, porque pra mim é o que dá a entender nesse parágrafo. Obrigado a todos que dedicaram um tempo pra me ouvir. Por favor, pare de dizer que está arrependido pelos problemas pessoais que afetaram as pessoas ao seu redor. Oi?
Oi? Sempre que surgia um problema, você fazia outra pessoa intervir pra resolver por você. Fez a pessoa número... Enfim, aí que ele tá falando que o Ford não resolvia os problemas dele, sempre colocava outra pessoa pra poder resolver e tal. E aí o Ford, no pronunciamento dele, disse que, né, aparentemente ele fez isso aí uma única vez, que foi quando ele decidiu terminar de vez e pediu o empresário, a empresária dele, enfim, pra resolver a situação. Ele coloca assim, ó: e agora você está me acusando de envolver outras pessoas no nosso relacionamento. Por favor, não coloque essa responsabilidade em mim. Assuma as consequências dos seus próprios atos, em vez de tentar transferir a culpa pra mim. Já passou da hora de encarar a verdade. Vamos lá, gente, ó. O Ford não fez isso. Tudo que ele tá falando aqui, o Ford ele não fez no post dele. Por favor, não coloque essa responsabilidade em mim. Ele não fez isso. Ele assumiu as responsabilidades, ele bateu no peito e assumiu as merdas que fez. Entendeu? Ele não fez isso. Então, what? Né? Que a gente já viu vários problemas. Ele se embananou todo. Você também disse que não vai mais responder. Então responda. Beleza. As pessoas merecem saber a verdade. Desaparecer por vários dias e depois divulgar apenas um comunicado por escrito não é suficiente. Isso cria uma narrativa unilateral que me faz parecer o culpado enquanto você se apresenta como vítima. Meu filho... Ai, gente, vamos lá. O que ele esperava, cara? Não, gente, eu tô perguntando numa boa. Eu não tô debochando, eu não tô zoando. Ele achou que ele ia jogar um negócio desse e que a outra pessoa só ia aceitar? Como assim? E é assim que alguém com uma plataforma pública escolhe usar sua influência em vez de enfrentar a verdade? Mas ué, não foi ele que jogou na internet, para as pessoas saberem primeiro? Nesse momento, a narrativa parece estar mudando para me culpar e me acusar de exagerar, enquanto a outra parte se recusa a responder e apenas diz: vamos esperar a decisão da justiça. É assim que o processo funciona. Se ele levou o processo para a justiça, gente, é porque ele quer a decisão da justiça. Então ele tem que esperar a decisão da justiça. Como assim? Não é para esperar a decisão da justiça. Sempre que não há mais o que dizer, tudo é jogado nas mãos do tribunal. Ah não, gente, dá não. Gente, me ajudem. Eu fiquei desacreditado quando eu li essa parte. Eu fiquei assim, não é possível, gente. Como que ele fez um negócio desse, cara? É inacreditável, gente. É inacreditável. Provavelmente ele devia estar muito nervoso na hora que ele escreveu esse texto. Mas, pô, tive que tentar dar uma revisada, Yuki. Tudo se contradiz muito nesse post, meu filho. Olha como que você me faz um negócio desse, gente. Do Ford tá errado de esperar a decisão da justiça. Tipo, não é que ele tá acusando do Ford tá errado de esperar a decisão da justiça, mas o que ele dá a entender? Nesse momento a narrativa parece estar mudando pra me culpar e me acusar de exagerar. Aqui, a questão é, o Ford, o seu ponto de vista dele. Como eu falei, ele não achou que ele só ia jogar isso e ia ficar por isso mesmo, né? É óbvio que as pessoas iam começar a questionar a sua narração, meu filho. Porque, como eu falei, tem o seu ponto de vista, tem o ponto de vista do Ford e tem a verdade. Quem vai determinar a verdade, gente, é a justiça. Que é o que aconteceu. O que mais que ele quer que o Ford fala? Não tem o que ele falar, gente, ó. Ele tava esperando o quê? Que o Ford viesse a público e defendesse ele? É isso? Oi? Porque, olha aqui, ó. Sempre que não há mais nada o que dizer, tudo é jogado nas mãos do tribunal. Mas foi isso mesmo que vocês fizeram, cara. Vocês estão na justiça, gente. É óbvio que é tudo na mão do que é o tribunal que tem que decidir. Eu não tô entendendo. Não tô entendendo a lógica, mas continuando. Se deixarmos o processo judicial de lado por um momento, as pessoas realmente estão dizendo que o que eu passei a aceitar... Olha pra onde que ele foi aqui. Ok, ó. Aqui ele já perdeu as pessoas. Aqui, ele ainda tinha, tipo, acho que uns 5% das pessoas. Aqui, ele perdeu os 4%. Aí deve ter 1%. Ou, sei lá, tô inventando números, mas enfim, vocês conseguiram, só pra vocês entenderem o meu raciocínio. Porque, gente, vocês entendem a diferença do post? Porque, tipo assim, o que dá a entender com o post dele, gente, não estou afirmando novamente que ele está fazendo isso, eu não estou acusando ninguém de nada, eu não estou afirmando nada. Só estou dando a minha opinião com base no que a gente tem. Dá a entender, né, que ele tá se vitimizando nessa fala. Primeiro que ele trouxe a coisa do famoso. E aí ele traz isso aqui. Ninguém tá falando que o que ele passou é aceitável, gente. Não tem ninguém falando isso. As pessoas simplesmente começaram a olhar o ponto de vista do Ford.
O que me parece é que o Yuki quer vingança, quer estragar a carreira do outro porque o relacionamento acabou. Pois é, Insidia, eu não tô, novamente, eu não tô afirmando nada disso, né? Não sei se essa é a intenção dele, como eu falei, nem conheço o rapaz, mas pelo esse post aqui, ele deixa transparecer algumas coisas que pode fazer a gente ter essa interpretação e que a maioria das pessoas tiveram essa interpretação e por isso que a opinião pública mudou de lado. O quanto uma pessoa precisa sofrer para que considerem que ela tem o direito de buscar justiça. Mas ninguém impediu o direito dele de buscar justiça, não. Eu preciso ficar com uma deficiência permanente para que as pessoas acreditem que eu tinha o direito de abrir um processo. Oi? Também tentei entrar em contato com a agência, mas nunca recebi resposta. Até mesmo uma única mensagem reconhecendo minhas preocupações já teria sido alguma coisa. O tempo todo ouvimos declarações públicas de que existe tolerância a zero. Mas e o meu caso? Aí, gente, aí ele já tentou ir para outro lado. Esse lado aqui que ele tá destinado a dar errado desde o começo, não faz nem sentido em alguns pontos, então realmente ele se embananou todo, a verdade é essa. Ele se embananou todo. E aí ele continua, tipo, ele não para, gente, ele só vai. Aí é o que eu falei, eu acho que as pessoas estavam esperando ele passar o ponto de vista dele, ele fazer uma linha histórica igual o Ford fez. Eu não sei se futuramente ele vai fazer essa linha, se não vai saber o que vai ser o desenrolar disso aí. A gente vai acompanhar essa novela aqui, mas muitos parágrafos aqui é inacreditável. Mas aí, essa parte aqui é de... Meu Deus... Se eu já apresentei tantas provas e ainda assim vocês dizem, o público, tá? Não acreditamos, vamos esperar a decisão da justiça, vocês não estão apenas tentando convencer a si mesmos do contrário? Parece que estão transferindo toda a responsabilidade para o tribunal. Se vocês realmente respeitam o processo judicial, então também respeitem o processo que veio antes dele. Que? Eu tô lendo de novo, gente, e relendo aqui que eu tô tentando entender. Eu não entendi aqui o que ele quis dizer com ele. Se eu já apresentei tantas provas e ainda assim vocês dizem, não acreditamos, vamos esperar a decisão da justiça. Vocês não estão apenas tentando convencer a si mesmos do contrário? Alguém entendeu? Porque assim, gente, ó, vamos tentar interpretar o rapaz, ó. Parece que estão transferindo toda a responsabilidade para o tribunal. Isso é um processo. Mas é que isso é um processo. É óbvio que tem que esperar a decisão da justiça, gente. É a justiça que determina quem é culpado, quem não é, quem é inocente, quem não é. Então ele tem tanta força no processo dele, porque às vezes dá a entender que ele duvida. Porque esse parágrafo às vezes dá a entender isso, que ele tá duvidando da própria força do processo que ele tem. Porque como assim? Esse moço é tão confuso quanto a Amber, a ex do Johnny Depp, sabotou o próprio... Pois é, Erika, pois é, eu acho que ele sabotou o próprio processo aqui mesmo, viu? Ou se ele não sabotou o próprio processo, gente, como eu falei, ele jogou a opinião pública no colo do Ford, porque além dele ter feito isso aqui que não faz nenhum sentido, o Ford, ele não atacou o público no pronunciamento dele. E o Yuki, em alguns momentos aqui, dá a entender que ele tá atacando o público, né? Não tô falando que ele tá atacando todo mundo, tô afirmando que ele tá atacando o público, dá a entender que ele está... pelas coisas que ele fala, principalmente o final do texto dele, né? Quando ele fala aqui, ó. Então eu preciso ser espancado a ponto de ficar permanentemente incapacitado para que as pessoas acreditem que isso é grave o suficiente para justificar uma ação judicial. Ui? Dá a entender também, gente, que talvez ele recebeu alguns comentários que mexeu muito com ele, e aí ele levou esses comentários ao pé da letra e fez isso que ele devia ter pedido ao advogado dele para dar uma revisada nisso aí antes de postar. Enfim, é isso. Dei minha opinião. Espero que a justiça seja feita. Vamos acompanhar o desenrolar da justiça e vamos ver o que vai acontecer. Mas, sinceramente, eu tô achando que o Ford não vai perder esse processo, não. A não ser que o Yuki tem umas provas bem boas, assim, sabe? Que ele consiga provar e tal. Gente, é porque esse post que ele fez, ele abre tanto precedentes, cara. Depois de um pronunciamento desse aqui, aí que a GMM vai ficar calada, gente. A GMM vai falar assim... Hã? Tá bom, então. Pode ir. Eu vou continuar na minha. Eu entendi que o fato de estarmos esperando a justiça dá a entender que o Ford é culpado, mas a gente precisa esperar a justiça para se convencer disso. Pois é, o Biomed, mas é isso, né? Tipo assim, tá em processo, né? Então, é óbvio que a gente tem que esperar a justiça, e a justiça que vai determinar quem é culpado e quem não é. Como assim vocês estão transferindo toda a responsabilidade para o tribunal? A responsabilidade é do tribunal, é para isso que ele serve. Para mim, ele se embananou todo aqui, mas enfim, gente, trouxe aí toda a polêmica, trouxe aí a minha opinião, vamos acompanhar o desenrolar disso aí. E eu trago pra vocês o que mais que vai acontecer, né? Porque já tem um tempo que isso aconteceu, né? 1 de agosto, gente, tem 16 dias. Pouco mais de 2 semanas.